Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo Deus de estar me expressando em minha fala nesta noite de segunda-feira nas vossas vidas em Cristo Jesus. Quero agradecer primeiramente a majestade eterna, graciosa e viva e santa majestade de me dar mais uma oportunidade viável de estar me expressando em minha fala nas vossas vidas em Cristo Jesus. Também quero agradecer a todos que têm me ajudado, compartilhado e têm se inscrito no meu canal do Instagram, meu canal do Facebook e no meu canal do YouTube oficial. Que Deus abençoe a todos que vão entrar nesta live nesta noite. Eu quero começar minha live. Toda segunda-feira eu faço uma live aqui no meu Instagram, que é meu canal oficial do Instagram. E era para mim começar mais cedo a minha live, mas não tinha como, porque eu tive alguns imprevistos de manhã cedo e de tarde. Então não tinha como eu começar no horário oportuno, que é às 14 horas da tarde que eu começo. Mas eu estou começando agora a minha live e serei breve no que vou falar, não vou enfadá-los, mas serei breve em minha fala para que Deus possa abençoar nesta live. O tema desta live é simplesmente o surgimento do dia de São João. Vamos falar um pouquinho do surgimento desse São João. Como é que surgiu, como é que foi, Porque, segundo a Bíblia, João, ele foi simplesmente um profeta e um pregador. Ele foi mais um pregador do deserto que pregaste a palavra do Senhor. Isso está registrado lá no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, e o versículo também 1 diante ali. Você pode ler que você vai entender a história de Zacarias, que é o pai de João Batista, e Isabel, que é a mãe de João Batista, que é a mãe de João Batista, que é a esposa de Zacarias, o sacerdote, era estéril e não poderia produzir ou ter filho, mas o Senhor enviou, dentro do templo, para falar com Zacarias, o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, para mandar um recado para Zacarias, dizendo para Zacarias que o Senhor mandaria um filho no ventre de Isabel, a sua esposa. Só que Zacarias duvida da voz e da ordem e do recado que o anjo traz a ele, e por isso que ele ficará mudo. O anjo tira a sua voz, ele fica mudo até o nascimento do menino, Ele não fala, não se expressa na fala, porque duvidaste do anjo do Senhor, que foi enviado para mandar um recado de Deus. Nós sabemos que para nós que somos cristãos, algumas colocações, entre outras opiniões, que é colocado como Igreja Católica, que simplesmente trata de São João, para nós isso aí não tem valia nenhuma, porque nós sabemos realmente a história real que a Bíblia nos conta, que as Escrituras e a Carta Magna nos fala para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui para você que João Batista, ele foi o pregador do deserto, e o Senhor, quando enviou Gabriel, o anjo, para falar que Deus enviaria ele, para falar, para pregar, para anunciar, Gabriel falou bem assim para Zacarias: ele vai trazer muitos povos de Israel para se arrepender, que no caso é o arrependimento. Ele pregará, fará o que o Senhor, que o Espírito Santo mandar, e o Espírito Santo estará sobre ele. Ele não beberá bebida forte. O anjo passando o recado de Deus para Zacarias. E é bíblico realmente, ele nasce e começa a pregar no Rio Jordão sobre arrependimento de pecado e o batismo nas águas, que foi simplesmente ordenado, ordem de Deus, para que João Batista pregasse, como está relatado no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo, por caridade, 3, e o versículo 1, que fala ali diante, descendo todo, a respeito do batismo que João pregava sobre arrependimento. E eu quero deixar claro aqui para vocês que a água do batismo, ela não limpa pecado. Quem falou isso está mentindo. Isso aí é uma mentira
e uma conversa fiada. O que limpa pecado é o sangue de Jesus. Porque até então, água para judeus, né, água para judeu é um ritual de purificação. Somente porque água é um símbolo de limpeza. Então a água simplesmente é um ritual para os judeus que limpa, mas a água não tira o pecado. O que tira o pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A água é somente um símbolo, uma simbologia, né, uma simbologia no caso, para que possa simplesmente colocar, para que possa batizar. Então é usada a água porque a água limpa. Então os pecados é perdoado por causa de Jesus. É Ele que perdoa o pecado, não é a água do Rio Jordão. Mas como Deus ordenou, o Espírito Santo ordenou João Batista pregar sobre arrependimento, e ele chamava o povo de raça de víbora, né? Falava a respeito do povo, pregava a palavra fielmente, afiada, né? E falava que o anjo, que é o anjo Gabriel, falou para Zacarias que o Espírito que estava em Elias estava sobre ele, que estaria sobre ele. Não quer dizer que é o espírito humano de Elias, mas o Espírito de Deus, que usava Elias, usaria João Batista na mesma ousadia, trepidez, coragem, né, e autoridade. Então, é isso que eu quero passar para a sua vida. Então, vamos ler aqui na apostila. O título da minha live, do meu estudo é O Surgimento do Dia de São João. O dia de São João é comentado pela Igreja Católica desde a Idade Média, o período entre o século XII, né, que aqui o X2, 12, e também colocado como século XVI, entre o século XII e entre o século XVI, né, porque aqui é um X, um ponto e um V, que é um 5. Né? Então, um X, né? Ao século XII, ao século, porventura, XVI. Entre o século XII e o século XVI. E citado por alguns pesquisadores como hipótese de origem das festas juninas. Também tem associação ao solstício de verão, de hemisfério norte, dia mais longo do ano, em que o Sol alcança a sua maior altura no céu. Então nós podemos entender que aqui vai dar base sobre a festa, né, junina, que diz respeito a alguns, né, pelo caso alegra outros, né, e dá a própria opinião para aqueles que acreditam e participam. Porque nós que somos cristãos, nós não participamos dessas coisas, né, que não procede do Espírito Santo de Deus e que também não é do Senhor. Porque Deus não fica feliz em ver o seu povo simplesmente participando de uma coisa que é onde o Espírito dele não é convidado para estar presente. Porque isso é uma festa pagã. E ali tem um Deus pagão, né? Deuses, no caso, pagão. E nesses deuses pagões, que é colocado entre esta palavra, por significado próprio, nós podemos entender que, longemente desta palavra que eu acabei de falar, nós temos, porventura, base, né, entre as Escrituras Sagradas, que não foi desse jeito. Que a Bíblia não relata desta forma, né, mas relata de uma forma diferenciada. Então, eu quero, porventura, antes que eu entre, né, o dia de São João, porque para os católicos é conhecido como São João. Para nós que somos evangélicos, cristãos, né, convertidos a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o único Deus verdadeiro, nós temos como João Batista. Nós não botamos São João Batista, nós botamos João Batista, o pregador do Rio Jordão, e o pregador do deserto, e o pregador, né, do arrependimento, das boas novas que João Batista trouxe para aquele povo naquele tempo, que ele pregava. Então nós podemos entender que pela Idade Média, entendeu, já veio simplesmente uma grande tradição, porque essa tradição vem desde Herodes, né, Antipas, que é simplesmente ele que fez a festa junina, começou com ele.
há mais de 2000 anos atrás, entre o século XII ali, entre o século XVI também, é colocado também, viavelmente, para alguns que acreditam e também a crer, mas também tem base entre o rei Herodes, porque o rei Herodes, ele fez parte, ele foi aquele que iniciou essa festa. E esta festa que ele inicia, da festa junina, ele inicia por causa de uma dança. E essa dança é a filha dele, que da sua esposa, né, que é conhecida, melhor dizendo, como Herodíada, né, e melhor dizendo, que ela estava simplesmente com ele. E aí a filha dele perguntou para sua mãe: o que eu peço? E o rei Herodes, no tempo, perguntaste para ela, né, até a metade do meu reino eu te darei, né, se tu me pediste, né? E ela falou: qualquer coisa. E ele porém disse, né, é somente uma dança, né, somente uma dança, mas até a metade do meu reino eu te darei. Então, biblicamente falando, ele simplesmente deu para ela aquilo que ela pediu. E ela pediu o quê? A cabeça de João Batista numa travessa de prata. A cabeça de João Batista, o pregador, numa travessa de prata. Porque a mãe dela queria, né, João Batista morto. Né, porque Herodes se deitava com seu irmão, ou Herodes se deitava com a mulher do seu irmão, que era chamado Filipe, né, no tempo, né, que ele tinha uma irmã, né, quer dizer, ele tinha um irmão que tinha uma esposa, e Herodes deitava com a esposa dele, que era Filipe, e João Batista falou dos seus pecados, e ela não gostou, né, do que ouviu da boca de João Batista. Foi uma exortação para que possa simplesmente a pessoa abrir os olhos e se converter. E disseram que Herodes encheu sua cara de deuses pagões e de esqueceu do seu Deus, e falaste várias e outras coisas para Herodes, e ela não gostou, e por isso que ela pediu, através de uma dança, pediu. Ali começa a festa junina, né? Porque a festa junina, ela é simplesmente, no nosso tempo de hoje, ela é considerada no tempo, dia 24 do mês 7, né? Então, dia 24 aí, começa a festa junina, né? Para que nós podemos ter um entendimento. Começa a festa junina, que é nessa data, né? Começa dia 24 de julho, né? A festa junina, né? Começa, né? Para que as pessoas que gostam, né, de participar. Só que algo que nós podemos entender é que simplesmente, eu vou ler para você o que eu li aqui na apostila, para não deixar dúvida nenhuma, né? No hemisfério norte, o solstício de verão ocorre por volta de dia 21 de julho, né, julho, e solstício de inverno por volta do dia 21 de dezembro. Estas datas marcam o início das respectivas estação, né, das estações do ano, nesse hemisfério, ponto. Então, entre o dia 21 de julho, né, e entre o dia 21 de dezembro, entre essas duas datas, ocorre aí, né, essa mudança, né, propriamente falando. Então, para que nós podemos entender, né, corre. E a festa junina, ela acontece, né, dia 24 de julho, né? Então, depois de quê? Dia 21, depois de 3 dias na frente, acontece a festa junina aí, que o povo gosta, aqueles que não têm Cristo, e aqueles até que têm Cristo, que faz, não faz como os católicos, mas faz simplesmente chamado de Arraial de Cristo. E com todo respeito, né, eu quero falar isso aqui, todo respeito, né, uma pessoa que tem Jesus, uma pessoa que tem Deus, ela não vai pegar costumes do mundo e costumes diabólicos do diabo para querer botar e dizer, não, eu vou fazer aqui um arraial de Deus. Não, porque a Bíblia não manda a gente ser imitador do mundo. Quem é imitador do mundo é inimigo de Deus, né? Se você imita o mundo e você gosta das coisas do mundo, então o amor do Pai não está em você, né? Simplesmente o amor do Pai não está em você, né? E o amor do Pai não habita em você. Então, se você pratica as coisas do mundo e diz que ama a Deus, e essa festa é uma festa de consagração a deuses mitológicos e a deuses estranhos, né? Então não tem nada para cristão fazer parte dessa festa.
Porque isso é para pessoas ímpias, pessoas que não têm visão do Espírito, pessoas que são cegas, porque o próprio Jesus disse, como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão num buraco. Então nem festa junina, né, o cristão pode simplesmente fazer, né, que é no caso participar, e nem festa junina dos católicos, porque é a mesma coisa. Ah, mas eu vou botar arraial de Deus. Não, mas isso aí não existe, arraial de Deus. Essas coisas não agradam o Espírito Santo. Se eu sou de Cristo, o que diz a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 5, e o versículo 13. Lá fala bem assim, vós sois o sal da terra, vírgula, e se o sal ficar espídio, né, com que se há de salgar? Um ponto de interrogação. Para nada mais presta, vírgula, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens, ponto. E aí? Então aqui está falando que nós somos a luz do mundo, aí no versículo 14, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, um ponto e uma vírgula. Então não tem como esconder. Se a pessoa é luz, aonde ela chega, ela vai brilhar. O Espírito Santo que está nela vai fazer ela brilhar. Quer dizer, as trevas vai se incomodar e ela vai brilhar. Por quê? Porque ela é luz. E a luz incomoda o quê? As trevas. Então não é bom a pessoa participar dessas coisas. Por quê? Porque são coisas que não é de Deus, são coisas para Deus, coisas consagradas para ídolos. E nós não adoramos ídolos, nós adoramos o Deus vivo. O nosso Deus é espírito em verdade, como Jesus disse. Que importa que o Pai seja adorado em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como o Pai quer, em espírito, em verdade. Então, em verdade, em espírito, porque Deus é espírito, em verdade. Então, nós temos que entender as colocações para que nós podemos entender o que a Bíblia fala a respeito, né? Então, é a Bíblia que diz e nós temos que fazer conforme o que diz as Escrituras sagradas. Então a Bíblia está dando informações para que nós podemos abrir nossos olhos. Então como é que eu sou de Cristo e eu vou participar de coisas que é das trevas? Coisas que não é de Deus. Eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar indo contra a palavra de Deus. E eu não posso ir contra a palavra de Deus. Eu tenho que simplesmente ser a favor da palavra do Todo-Poderoso, não contra a palavra de Deus, né? Porque se eu sou contra Deus, né, eu sou inimigo do mundo. Mas se eu sou a favor de Deus, né, se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Por quê? Porque só existe um Deus. E esse Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem o seu poder. Então é o único Deus que vive, é o único Deus que existe, e é o único Deus que tem poder para fazer acontecer o milagre na nossa vida. Então, se Deus não permite, o que eu quero me envolvendo com coisas que não procedem do Espírito Santo de Deus? Não dá. Para mim, não dá, porque são coisas que não é do Senhor. E se não é do Senhor, não tem como simplesmente eu me envolver. Porque se eu me envolver, eu vou estar simplesmente fazendo aquilo que desagrada o coração do Senhor. E o que desagrada o coração do Senhor é simplesmente coisas que o Espírito Santo proíbe, né, entre as Escrituras Sagradas. Essa festa não é de Deus, né? Deus não está no meio dessa festa. É uma festa diabólica, maligna e que não procede do Espírito Santo, né? Então, simplesmente. Então vem desde o rei Herodes. E do rei Herodes aí, entendeu? Né? Partiu simplesmente, né, sobre os versículos bíblicos a respeito da morte de João Batista, que foi ordenado por João Batista, ou que foi ordenado por Herodes, simplesmente entre Herodes, que ordenou, né, cortar a cabeça de João Batista, para que João Batista, porventura, possa morrer numa travessa, né, simplesmente de prata. Amém?
Então vamos descendo aqui para que nós podemos entender. Diz assim: alguns estudiosos relatam que nesse período de festividades dedicadas às naturezas, e oriundas do paganismo, foram introduzidas no cristianismo, aos enviais de proibir, prevendo que as tentativas não teriam sucesso, passará a transferir o fogo das festas para santos católicos, É aquilo que eu falei. Quer dizer, passou para santos, né? Transferiu a festa para santos católicos. Então é uma festa pagã, de deuses pagões e de cultura pagã, que não procede para cristão convertido a Cristo Jesus. Não procede. Por quê? Porque eles querem encaixar, eles querem que os cristãos verdadeiros se encaixem na linhagem deles. Só que não. Porque se eu sou luz do mundo e sal da terra, eu vim fazer a diferença. A luz não se dá com as trevas, né? E porventura, se não se dá com as trevas, é porque não dá certo, os dois não se bica e não vai se dar. Porque a luz brilha e a luz afasta as trevas. Então, biblicamente falando, pessoas que são cristãos, convertidos, que dizem que tem Jesus e participam da mesa dessas festas juninas, essas coisas não procedem do Espírito Santo. Boa noite. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não procede do Espírito Santo de Deus. Então, biblicamente falando, não tem origem nenhuma essas coisas. Porque são coisas consagradas. Então, eles querem colocar até os cristãos no meio disso. Só que não. Só que também não obriga ninguém. Vai quem quer. E a Bíblia proíbe certas coisas. A Bíblia não dá base para cristão convertido a Cristo, o Filho de Deus, a Jesus de Nazaré, né, que adora o Pai em Espírito e verdade, participar de uma conduta dessa. Então, existem porventura coisas que não procedem do Senhor, porque o Espírito Santo não se agrada de tal coisa, não se agrada, né, de coisa onde que não é proceder dele e que também não é proceder do Espírito Santo. Então, é uma coisa para católicos, né, apostólicos, católicos, romanos. Então, é simplesmente, né, para eles, não para nós, que é uma conduta deles, não nossa. Então, simplesmente, cristãos verdadeiros não participam disso, porque isso se lhe dá, né, as comidas são consagradas, é uma idolatria muito forte, né, são dadas a santos, né, que é simplesmente colocado, né, em figuras, imagem, né. Então, para nós que somos cristãos, para nós isso aí, né, não tem serventia nenhuma no nome de Jesus. Aí vamos descendo aqui para nós entender. O dia do santo passou a ser comentado fortemente entre os católicos, especialmente em Portugal. Foi como eu fiz a minha live, assim que eu iniciei a minha live eu falei sobre isso. Portugal, o que justifica a forte presença da festa no Brasil. A festa de São João se popularizou, né, principalmente na região Nordeste, em outras localizações que possuem fontes e ligações com meio rural, por ser realizado ao período de colheitas, historicamente, os festivais, que no caso festivais, ou festívios, têm fonte espactos rural, Desta forma, a festa representa um momento de agradecer pela fartura, e com alegria, seja ao sol, a natureza no caso da tradição católica, as bênçãos do santo,
Então, aí eu pergunto para você, isso aí que nós colocamos são conhecidos como elementos naturais. Primeiro, o céu, o sol e a natureza e a água são elementos. O sol, a natureza, a água, elementos. Agora, como é que eu vou adorar um elemento que um criador criou? Eu não posso adorar o sol, eu não posso adorar a água, como eu li para vocês aqui, né? E agradecer o sol, agradecer a água e agradecer a natureza. Não. Eu tenho que agradecer a Deus que criaste todas as coisas e criaste no fundamento do seu poder e da sua glória, com o poder da sua palavra, criaste o mar, o rio, o sol, o céu, e isso sim, o Criador que tem todo o poder. Então, é uma tradição dos católicos, para que possa abençoar os santos, quer dizer, por causa das farturas, por causa da boa colheita, para eles é um festival para agradecimento das bênçãos aos santos, que é citado nesse dia 24, né, que simplesmente, que é o dia 24, onde nós temos, né, a proporção de falar, que é o dia 24 de julho, que é conhecido como a festa junina, né? Então nós temos a prioridade a dizer a respeito disso, para que nós podemos entender, né, esse vocabulário entre a Bíblia Sagrada que fala. Então, nesta origem que eu estou falando para vocês, para que vocês entendam o que está escrito entre as Escrituras Sagradas, não é pastor, é a Bíblia que está dizendo, né? Pastor, né, não quer dizer, mas a Bíblia está dizendo, então é verdade e não é mentira. Então, se a Bíblia está dizendo, eu acredito e creio no que a Bíblia fala, para que nós podemos ter o conhecimento e a sabedoria, para que nós podemos entender o que a Bíblia diz, né, neste período. Então, existem algumas colocações. Eu vou citar para você algumas colocações, para que você possa entender. Então, tudo isso foi começado em Portugal. Foi os portugueses que trouxeram isso para o Brasil, porque essa festa é uma festa, né, da Europa, né, quer dizer, de fora do Brasil. Então, os portugueses trouxeram para o Brasil essa festa, e até hoje, né, até mesmo conhecido na região do Nordeste, é uma festa em outras localizações do mundo, é uma festa que tem uma ênfase de pessoas muito grande, de idolatria, de adorar coisas que a Bíblia proíbe, que a Bíblia é contra isso, porque isso não salva ninguém. O único que salva é Jesus de Nazaré. Então, para um cristão, simplesmente, que serve ao Espírito Santo, não é apto para que ele possa simplesmente fazer essas coisas. Porque até então ele está indo contra a Bíblia. Ele está indo contra a vontade salvífica do Senhor. Então, eu quero deixar para a tua vida aqui, para que você possa entender, né, o que aconteceu no dia 24 de julho. Um ponto de interrogação, né? Efemérides, fatos históricos do dia 24, ponto, de julho, ponto. Em 1901, abertura da primeira expedição de obras de Paulo Pesquiso, vírgula, e de Barcelona, ponto, entre 1993, ponto, na Grécia, né, servia alguns suas alianças como Bulgária, ponto, em 1947, traço. Então, daí você pode ver, entre este período, agora vamos descer para que nós podemos entender, né, a festa aqui, quais são as 4 principais características da festa junina, tem um ponto de interrogação no final. A festa junina é uma celebração religiosa que homenageia Santo, vamos lá, Santo Antônio, vírgula, São João, vírgula, São Pedro e São Paulo. Ponto. Tem características, olha aí, bastante típicas, vírgula, sendo popular
e uso de roupas, xadrez, vírgula, o costume de alimentar, que no caso o costume de alimentos, a base de milho, né, de curau de milho, amendo e as danças tradicionais, vírgula, como quadrilha, ponto. Tá aí. Então, para que nós podemos entender o que diz a história, para que nós podemos compreender, né? Para que nós não venhamos se tornar simplesmente ignorante e venha até mesmo ignorar os fatos, né, daquilo que está escrito, né, simplesmente na história, né, para que nós podemos entender. Então, para que você possa entender, olha o que eu li para você. Então não tem muita coisa para que nós podemos até mesmo citar em cima disso. Então essas festas são festas de idolatria, são festas para santos, e são coisas que proíbe, a Bíblia nos proíbe, né? E a Bíblia não dá simplesmente base para que um cristão convertido a Cristo, o Deus vivo de Israel, possa participar de certas coisas que a Bíblia não é fã e que o Espírito Santo de Deus também não gosta, né? E que também não vai dar certo, né? Na linguagem de um cristão verdadeiro. Aí só para você entender, vamos lá. O que é a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre festa de São João? Um ponto de interrogação. A festa junina é sua comida, né, dedicada a santo, vírgula, não glorifica o nome do Senhor. Um ponto e 3 pontinhos. Isto é coisa sacrificada a ídolos, vírgula, e não ídolos, vírgula, e não comeis essas coisas consagradas a ídolos. 1 Coríntios, carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28, ponto. A Bíblia ainda diz, vírgula, em Provérbios, capítulo 27, versículo 20, ponto. O inferno é a perdição. Nunca se falte, vírgula, e os olhos do homem. E nunca se desfaz, ou quer dizer, se satisfaz. Sempre quer mais. Mais perdição, melhor o povo. Mais engano, o povo aplaude. Mais porta, aí o inferno fica doido, né? Porque ele trabalha por brecha, né? Então ele gosta dessas coisas. Então, para você entender o que eu li e a colocação do que eu li. Então, como é que uma pessoa convertida a Cristo levantou a mão para confessar Jesus como teu Salvador, adora o Espírito da verdade, adora o Deus vivo, em Espírito e em verdade, vai participar de uma coisa dessa que a Bíblia está proibindo? E eu citei para você os versículos e os capítulos da Bíblia Sagrada para que você possa saber que não é conversa de pastor, mas a Bíblia está dizendo. Amém? A Bíblia está alertando. Então são coisas que não procedem. A minha live passada, que foi segunda-feira passada que eu fiz aqui no meu canal do Instagram, eu falei, você pode comprar as coisas no mercado. Você pode comprar. Você pode comprar simplesmente a canjica no mercado, para você fazer na sua casa, juntar seus amigos. Isso você pode. Você pode comprar as coisas, entendeu? O curau de milho, o milho para fazer, entendeu? Você pode fazer essa sim na sua casa, mas você não pode sair da sua casa para ir numa paróquia para comer isso, porque isso é coisa consagrada a ídolos. E a Bíblia proíbe cristão convertido a Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, participar dessas coisas, porque eu não sou católico, eu sou cristão. Eu sirvo Deus vivo, né? Me converti a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo vivo, santo, o Todo-Poderoso. Então não tem como eu concordar com certas coisas que a Bíblia está proibindo. E te deu os versículos, te deu os capítulos para que você possa entender. Você pode fazer na sua casa. Agora, sem nada desse negócio de arraial, nada disso. Faz normal, compra as coisas só para comer mesmo e pronto. Né? Saciou a fome? Pronto, acabou. Amém. Deus abençoe e dê vitória. Agora, esse negócio de arraial, não, isso aí é tudo invenção. É porque a mesma coisa está copiando o mundo, só muda o nome, arraial de crente. Está repreendido.
né? Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Então, estou fora, né? Ou é Deus, ou é as trevas. Ou é Jesus por completo, é uma entrega por completo. Ou é Satanás, se entrega logo para as trevas, se entrega logo para o inferno e ponto final. Agora, se é Deus, é Deus. Não tem meio termo, não tem meia conversa, não. Aí pode chamar, mas então me chama de quadrado, que chame de quadrado, de torto, né, de virado a cabeça, o que quiser. O importante é que eu estou seguindo o que as Escrituras me diz. Os passos de Jesus, o que está no Evangelho, o que está nas cartas de Paulo, né, o que está na Bíblia, nos Provérbios. Não, né? Então simplesmente são coisas que a Bíblia proíbe. São coisas que a Bíblia não aceita. Então, como é que eu, sendo uma pessoa que tem um Cristo, vou participar de uma coisa dessa? Não, eu estou desagradando o Espírito Santo, né? Então, simplesmente, mas me chama de esquisito, que chame do que quiser, né? Pecado é pecado, céu é céu, Deus é Deus, diabo é diabo, e acabou. Amém? E vamos lá. Quem está gostando é só compartilhar. Vamos lá. No Brasil, vírgula, a influência culturais, diversas formas, acrescentas a festa, ponto, da quadrilha, vírgula, e da origem, né? E da origem francesa, vírgula, as comidas feitas parte do milho, vírgula, que tem forte ligação indígena, ponto, destes, então, vírgula, por aqui, vírgula, se consolidará os grandes eventos em comemoração ao dia de São João, ponto. Né? Aí vamos descendo. Nas festas juninas, vírgula, é comum a realização de fogueiras, ponto. O costume era presente entre os pagãos como uma forma de espantar maus espíritos e também para agradecer os bens futuros e colheitos, ponto. Na tradição católica, vírgula, na figura de São João fez referência ao nascimento de santo, vírgula, quando a sua mãe quando a sua mãe Isabel, vírgula, aceitou uma fogueira para avisar que a criança teria nascido, ponto. Né? Então você pode ver, né, ela aceitou uma fogueira, né, para que possa aceitar que a criança nasceu, né? Uma fogueira para avisar que a criança teria nascido, ponto. Só que aquilo que eu li, isso é mentira. Isso é tradição de católico. Não é de cristão que conhece Bíblia. Quem conhece Bíblia de fato, sabe que isso que está escrito aqui não é verdade. Não teve fogueira nenhuma que foi acendida para receber Maria, viu? Isabel não acendeu fogueira nenhuma. Isso é mentira, né? Me prove isso na Bíblia. Me dê um versículo bíblico que fala sobre isso. De fogueira acesa. Que Isabel acendeu uma fogueira para receber a criança teria nascido. Não tem isso na Bíblia. Isso aqui é uma coisa que já não existe. Primeiro que quando Isabel viu Maria e Maria viu Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel pula. E a criança de Maria se mexe, que é Jesus. No caso, as duas se encontram grávida, que o anjo fala que Isabel vai ficar grávida, mas também o anjo avisa que Maria vai ficar grávida de Jesus. Então, se as duas ficam grávidas, lá não está falando que ela acendeu fogueira para receber Maria e acendeu uma fogueira para receber simplesmente João Batista, que era o filho de Isabel, que estava esperando em seu ventre. Você pode ir comigo no Evangelho do Dr. Lucas,
Porque isso aqui não é verdade. O que está escrito aqui não é verdade. O Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, como eu citei no início da minha live, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, antes que nós entramos lá, eu quero compartilhar com você. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1 e o versículo 39. Capítulo é 1 e o versículo é 39. Vamos lá? Vamos lá. Maria visita Isabel. Olha o título. Maria visita Isabel. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Vamos lá. Vírgula, naqueles dias, vírgula, levantou-se Maria, vírgula, e foi na presença às montanhas, vírgula, a uma cidade de Judá, vírgula. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias, vírgula, e saudou a Isabel, ponto. Como é que as mulheres se saudavam antigamente? Com saudação de quê? Shalom Adonai. Shalom, para quem não sabe, é paz. Adonai é Senhor. Tá bom? Então era assim, Shalom, Isabel, Maria. Quer dizer, Maria fala, Shalom a Isabel. Responde. Responde ela de longe. Que elas se cumprimentaram, né? Shalom Adonai. Shalom Adonai. Uma responde com paz, a outra responde com o Senhor. Que é a palavra Judá, a paz do Senhor. Só que a paz do Senhor escrita não tem na Bíblia. Escrito lá, a paz do Senhor. Lá está escrito bem assim. Graça e paz, graça em Cristo, né? Saudação, né? Saudação à igreja de Corinto, saudação à igreja de 1 Coríntios, de Gálatas, de Éfeso. Então é assim que está escrito. Então, para que nós podemos entender, ela dá a saudação e vai para a casa de Zacarias e de Isabel. Isso é o versículo 40. Aí o 41. Aconteceu que, vírgula, aos ouvir Isabel, olha só, saudação. Quer dizer, saudou ela com saudação. Saudação está na Bíblia, né? De Maria, vírgula. E a criança saltou. Quando ela saudou com saudação, a criança saltou no seu ventre, um ponto, uma vírgula. Isabel foi cheia do Espírito Santo, vírgula. Então, para que você entenda, quem pulou de alegria aqui foi Isabel. E a criança de Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando Maria chegou perto e ela saudou e ela respondeu. Então a criança de Isabel pulou de alegria. Olha aí. E ficou cheia do Espírito Santo. Aí o versículo 42. Exalou com a alegria. Exalou com grande voz, vírgula. E diz, 2 pontos. Bendita és tu entre as mulheres, vírgula, e é bendita o fruto do teu ventre. Ela foi abençoada por causa da criança. Bendito é o fruto do teu ventre. E quem Maria estava esperando? Quem era? Quem era? Jesus de Nazaré. O Cordeiro de Deus. Jesus. Vamos lá. 43. E de aonde que prove isso? A mim, vírgula, que venha visitar-me. A mãe do meu Senhor. Quer dizer, vem me visitar a mãe do meu Senhor. Quer dizer, foi me visitar a mãe do meu Salvador. Quer dizer, a mãe de Jesus visitou Isabel. Isso aqui é Isabel, tem um ponto de interrogação. Vamos lá, 44. Depois eis que, vírgula, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, vírgula, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, ponto. Agora no 45. Vamos lá. Bem-aventurado é o que creu
vírgula, depois hão de cumprir-se as coisas que parte do Senhor fora de tais. Ponto. Então nós temos que entender as colocações das Escrituras Sagradas. Aquela colocação onde Maria visita Isabel por causa do menino. Lá, aqui não está escrito na Bíblia que acendeu fogueira, que simplesmente se alegrou, não. Lá estão dizendo que as duas se comunicaram e as duas se alegraram por causa do filho que Isabel estava esperando, que no caso Isabel era estéril, e Maria também estava esperando o Salvador do mundo, que era Jesus de Nazaré no seu ventre. E o menino de Isabel pulou de alegria e foi cheio do Espírito Santo por causa disso. Então por quê? Né? Agora vem na colocação dizendo que Isabel, que ele chama Santa Isabel, que acendeu uma fogueira, não teve fogueira. Segundo a Bíblia, não. Pode ser uma tradição, mas não a Bíblia. Na Bíblia isso não está escrito. Porque o que a Bíblia não fala, eu não posso afirmar com certeza. A Bíblia não está dizendo. Agora, se eu tiver comprovações, e se eu tiver um endosso, que é uma comprovação arqueológica, que eu possa provar que realmente existiu uma fogueira, ou um pedaço de pau queimado, ou até mesmo fogo, ou alguma coisa, um pedaço de pergaminho antigo, ou até alguma coisa que possa realmente bater com comprovação, tudo bem. Mas até então, a Bíblia não fala de Santa Isabel, chama de Isabel, esposa de Zacarias, o sacerdote. Então a expressão já muda, a forma de se expressar já muda. No texto, né, da Bíblia Sagrada. E só para você entender, que lá no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, e o versículo com caridade divina, né, é 5, né, o anúncio do nascimento de João Batista. Se você ler Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 25, né, você vai ver que lá o anjo Gabriel fala com Zacarias, anuncia a vinda de João Batista, que teria no ventre da esposa de Zacarias, o sacerdote do templo, que seria no ventre dela, que o ventre que ela que na verdade a mulher de Zacarias era estéril e não poderia ter filho, mas o Senhor quis fazer um milagre, né? Porque ele veio primeiro que Jesus, primeiro veio João Batista para depois vir Jesus, né? Porque João Batista preparou o caminho do Senhor. Porque quando o anjo apareceu para Zacarias, que é o anjo Gabriel que assiste diante de Deus, ele falaste para Zacarias, o sacerdote do templo, dizendo bem assim: e João Batista vai preparar o caminho para o Messias, e vai preparar o povo de Israel, e ganhará muito israelita no meio do povo para o reino dos céus. E o Espírito de Deus estará sobre ele, que no caso é o Espírito Santo. Porque a forma de expressar muda. No Velho Testamento é Espírito de Deus, no Novo Testamento é Espírito Santo, o Consolador, como tu quiser chamar. Amém? Então, para que nós podemos entender neste vocabulário, nós temos que entender as colocações. Então não tem como eu querer colocar uma coisa que simplesmente a Bíblia não fala. Aí se você pegar a Bíblia, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 25, e você ler todo, você vai entender. Aí se você pegar e ler até porventura, né, o anúncio simplesmente que fala sobre o anúncio de João Batista. E se tu pegar a Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, e o versículo 57 até o versículo, por caridade, 80, até o versículo 80, tu vai ver que ali já nasceu, que é o nascimento de João Batista. Então, para que nós podemos entender, né? Então, simplesmente, fala ali sobre o nascimento de João Batista. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 57 até o versículo 80. Até o versículo 80 fala sobre, né, simplesmente o nascimento de João Batista, que ele nasce. Então, é a Bíblia, e Bíblia se explica com o quê? Com Bíblia. Não é fora da Bíblia, né? Então, a Bíblia se explica com Bíblia. Então vamos entender o que a Bíblia diz, para que nós podemos ter a compreensão notória, né, das Escrituras Sagradas. Então, essas festas não são festas, essas fogueiras que pulam,
né, essas festas juninas, isso aí não é festa que o Espírito Santo se agrada. Isso é coisas que simplesmente o Espírito Santo desagrada. Uma pessoa que é cristã não pode servir dois deuses, ou desprezar um, ou servir a outro, né? Ou simplesmente adorar um, ou adorar outro, né? Ou despreza um, ou serve a outro, né? Ou despreza um, ou serve o outro, ou despreza o outro e serve o outro. Então, eu não posso servir dois deuses. Então, eu vou estar com o meu coração dividido, né? Dividido. E Deus não me quer dividido, Ele me quer por inteiro. Amém? Se está gostando, compartilhe na live aí, se você quiser também, né? Em nome de Jesus. João Batista e Herodes. A Bíblia fala sobre João Batista e Herodes. A dança, para você entender, amém? Então vamos na Bíblia Sagrada. Capítulos e versículos. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, né? Capítulo por caridade divina, 6 e o versículo 22. Eu vou te dar o significado dessa festa, viu? Se preocupa não que eu vou falar aqui na live. Evangelho de Marcos, capítulo... Evangelho que escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 6 e o versículo 22, ênfase no versículo 14. Perdão, versículo 22, ênfase no versículo 24. Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 22, ênfase no versículo 24. Amém? Vamos ler agora. Vou responder a Roseli. Amém? Do que ela colocou aí em nome de Jesus. Vamos lá. Qual é o significado, né, simplesmente dessa festa que é conhecida como festa junina? Conhecida como a festa junina. Vamos lá. Na origem, nós podemos entender o seguinte. No Brasil, a origem da festa junina é ligada aos portugueses, possui uma conotação extremamente religiosa, realiza em homenagem a santos, como São João, que São João aqui, para eles é São João, para nós, né, que na expressão da Bíblia é João Batista, São João, né, só que nós chamamos de João, né, a Santo Antônio, atualmente, a festa junina possui característica popular e comemora em todas as religiões do Brasil, ponto. Agora vamos lá. A festa junina nasceu como celebração pagã. Amém? Pagã. Mas com o tempo, o cristianismo ganhou espaço na Europa. E o inventou e passou até um tempo
um teor religioso, vírgula, se transformando em uma homenagem no caso, homenagem do nascimento de São João Batista, dia 24/6. Pegou aí? Aí, ó. Né? Para eles é São João Batista, para os católicos. Para nós tira o São. Para nós é João Batista, o profeta, o pregador do arrependimento. Bem? Então, é a mesma coisa. Eu fiz essa live, quando eu comecei, eu falei dos portugueses, falei da origem, de onde veio, falei tudo. Né? A primeira live. Que no caso o significado é para lembrar o dia que nasceu João Batista. João Batista, o profeta. Né? Então tá aí. Bem? Tirei suas dúvidas, Roseli? Comenta aí embaixo. Agora vamos aqui na Bíblia, por caridade divina. Bem? Evangelho de Marcos, o apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 22. Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 22. Olha o que eu vou ler para você. Por que João Batista e por que essa festa é diabólica? Porque João Batista foi morto por causa disso aí, ó. Né? Dentro do reinado de Herodes. No versículo 22. Então a filha da mesma Herodias. Herodias aqui é a esposa de Herodes, viu? Vírgula. E dançou e agradou Herodes aos que estava com ele à mesa, ponto, e disse, vírgula. Então, vírgula, rei a jovem, dois pontos. Pedi-me o que quiser, ou o que quiseste, vírgula. E eu te darei, tu darei. Entendeu? Eu te darei. Ponto. Versículo 23. E juntou-se dizendo, dois pontos, tudo que me pediste, eu darei, vírgula, até a metade do meu reino, ponto. É forte. Até a metade do meu reino, porque ela dançou para ele. E a dança agradou Herodes. Até a metade do meu reino, ponto. No versículo 24, vírgula, sendo ele, vírgula, perguntou a sua mãe, dois pontos, que pediria, tem um ponto de interrogação. E ele disse, dois pontos, a cabeça de João Batista, ponto. Versículo 25, vírgula, entrando, apresentando, pediu ao rei, vírgula, dizendo, dois pontos, quero que, vírgula, e imediatamente me traga nenhum prato a cabeça de João Batista, ponto. No versículo 26, e o rei escandalizou-se muito, um ponto e uma vírgula. Todavia, vírgula, por causa do juramento dos que estava com ele à mesa, vírgula, não tinha como ali negar. Quer dizer, não tinha como ali negar. Não tinha como negar, um ponto. No versículo 27, vírgula, e enviou logo o rei o exército, vírgula, e mandou que trouxesse ali a cabeça de João, ponto. E ele foi degolado na prisão, ponto. Versículo 28, e trouxe a cabeça nenhum prato e deu a jovem, vírgula. E esta deu a sua mãe, um ponto. Versículo 29, e os seus discípulos, vírgula, tendo ouvido isso, vírgula, foram, vírgula, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro, ponto. Tá aí. Evangelho do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 22, ênfase no versículo 24, ponto.
E aí, meus irmãos, é conversa do pastor Josué ou é a Bíblia que está dizendo? Quando a pessoa celebra essa festa, ah não, porque eu sou cristão e vou colocar bem assim, ó, Arraial de Cristo. Você está celebrando a morte de João Batista, que Herodes mandou matar por causa da filha e da esposa. E aí? Quem está ouvindo, quiser compartilhar, porque a minha live aqui é Bíblia. Eu prego Bíblia, ensino Bíblia, histórias, eu gosto disso. As pessoas que entram aí, né, e gostam da palavra, ela vai se alimentar da palavra, né, da Bíblia, né, porque a Bíblia que liberta, não é outra coisa, né? Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia. ênfase no versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês é livre e liberto. Se o Filho não liberta, não tem como ser livre. Então, aqui é Bíblia e é palavra. Amém? Então vamos descendo aqui, que eu estou quase para chegar no fim da live, né? Estou quase para terminar. Para segunda-feira eu entrar em um tema muito bom. Que eu vou entrar, vai ser forte o que eu vou falar segunda-feira. Né? Porque amanhã vai ter live aqui no canal, né? A partir das 16 horas da tarde. Né? Estarei eu fazendo a live aqui, né? Sobre Esdras. Né? No caso, Esdras, né? O sacerdote de Jerusalém que Deus levantou. E vamos descendo aqui. O Nordeste tem forte influência aos festivos juninos, ponto. Nos meses de julho, quer dizer, mês 6, mês 7, né, vírgula. Não é difícil encontrar, né, arraiais decorados em um trilho em pé de cera para alegrar as noites, ponto. As comidas típicas também são sinônimo dos festivos, ponto. Milho cozido, quer dizer, milho cozido faz parte da festa, né? Assado, vírgula. Pamonha, quem é que não gosta de uma pamonha? Pamonha, vírgula. Né? Canjica, vírgula. Bolo, né? De milho, vírgula. Macusa, vírgula, em pé, de moleque, né? Macusa ou pé, que é coisa com macusa, vírgula, ou pé de moleque, vírgula. Bolo de mandioca, vírgula. Maçã do amor, vírgula, né? Lincó é questão a fazer parte do cardápio junino, ponto. Vamos lá. No dia de São João não é feriado nacional, vírgula, mas em vários locais do Brasil, vírgula, vários locais do Brasil, vírgula, especialmente no Nordeste, né, Nordeste, vírgula, a data é considerada feriado, o ponto facultativo, ponto. Quer dizer, não é simplesmente um feriado nacional. Ah, hoje é festa junina, hoje é dia 24, tal. Não. No Brasil não é considerado algo nacional, para o mundo parar, todo mundo no trabalho. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Somente no caso no Nordeste, né, que é a data considerada como feriado, o ponto facultativo, quer dizer, lá é feriado para eles lá, né, no Nordeste, mas no Brasil inteiro não, né, somente para eles. Então, para nós entender os tipos de comida que tem, maçã do amor, bolo de milho, né, esses tipos de comida
canjica, né? Tem tudo na festa junina. Só que o cristão não pode sair da sua casa e ir comer isso lá na paróquia, naquelas tendinhas que é colocado, né, fora da igreja católica, né, na paróquia ali fora, entendeu? Para levantar. Não é bom, porque são coisas consagradas a ídolos. Como eu falei, você quer participar, quer dizer, você quer fazer, participar não, quer fazer, você compra as coisas no mercado e faz na sua casa. Mas não é fazer com bandeirinha não, tá, irmão? É fazer só a comida. Faz o bolo, faz o que você quiser, a canjica e come. Não há pecado nisso. Agora coloca arraial de cristão, arraial de crente. Você está copiando o mundo, meu querido. Você está copiando o mundo e isso não agrada a Deus. Isso não agrada o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. Né? O Espírito Santo, ele não quer você envolvido com coisa do demônio. Como é que eu sento na mesa de Cristo e bebo do cálice de, de Cristo e depois eu vou beber do cálice do diabo? Ah, não dá. Aí não dá. Aí não dá. Entendeu? Aí não tem como. Entendeu? Não tem como. Entendeu? Né? Então, assim, não dá e acabou. Né? E para mim não ficar só nas minhas palavras, no encerramento eu vou trazer dois textos bíblicos aqui para você. Vamos lá, vamos na Bíblia. 1 Coríntios, vamos lá, na carta de Paulo. Novo Testamento, carta de Paulo, corre lá. Corre lá na carta de Paulo, rapidinho. Primeira Coríntios, carta de Paulo, capítulo 10, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28. Olha o que diz a carta de Paulo. Presta atenção. Escute aí, ó. Mas, vírgula, se alguém de vós disser, dois pontos, isto foi sacrifício ou sacrificado, isto foi sacrificado aos ídolos, vírgula, não comeis, vírgula, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, um ponto e uma vírgula. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ponto. A terra não é dada a demônio. A terra é do Senhor. Ele comanda na palma da sua mão. A terra é dele. A terra não foi dada ao sol, não foi dada não. A terra é dele. Quem comanda é ele. Tá aí. E outra coisa, tá aqui na Bíblia, não é eu não, viu? É a Bíblia que está falando. Vai da consciência de cada um. Aqui fala consciência. Quem é que vos adverte? O Espírito Santo. Não faça isso porque isso não me agrada. Advertir é chamar atenção. Advertir é falar o que está errado. E as pessoas não gostam quando você prega esse tipo de palavra. As pessoas não gostam quando você prega esse tipo de ensino. Tem gente que fica até com raiva. Né? O que eles querem, sabe o que quer? É mamão com açúcar. Passa a mão, ó, na cabeça. Pode. O pecado está liberado, tá não. Ó, o salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, ó, não. Tem que pregar a verdade, citar a verdade e viver a verdade. Não é só pregar não, viver ela. Né? Prega e vive. Né? Então, é isso. Tá aqui. Vai da consciência de cada um.
Ah, não tem nada a ver, então come. Ah, isso é coisa de crente. Então você vai lá, meu irmão, e ó, bota pra dentro tudo. Fica à vontade, viu? Agora, tô te mostrando a Bíblia, tô te provando os versículos, tô te contando a história, tô te dando o significado de tudo, tô fazendo tudo pra você aqui, pra mastigar, pra te ensinar. Se tá gostando, compartilhe por caridade. Agora vamos lá em Provérbios, né? Provérbios é lei cultural, né? Provérbios, Velho Testamento, livro de Provérbios. Provérbios capítulo 27, versículo 20. Provérbios capítulo 27 e versículo 20. Ao que diz a Carta Magna e as Escrituras Sagradas. Diz assim, no versículo 20, ó inferno, é perdição, nunca se falta. Quer dizer, a perdição nunca se falta, né? Sempre tá aí para ir, é muita gente que vai por esse caminho, viu? Da perdição, milhares e milhões. E os olhos do homem nunca se satisfaz, ponto. Quer dizer, nunca se satisfaz os olhos. Enquanto tá ali, quer mais. E outra coisa, quer se satisfazer das coisas do inferno, como essas coisas que eu li para tu aqui, coisas consagradas a ídolos e a demônio, né? Aí acha graça, acha bonito, vai da consciência de cada um, né? Porque uma vez eu preguei numa igreja muito grande e eu preguei uma mensagem lá em Gênesis, que fala bem assim, qual é o maior tribunal do mundo? Qual é? Eu ensinei isso lá na igreja. A sua própria consciência. Meu amigo, se a consciência acusou, pode, meu irmão, se dobrar, porque tá errado. O maior tribunal do mundo é sua própria consciência. Então vai da consciência de cada um. Não estou aqui obrigando a pessoa a não fazer. Quer fazer que faça, mas está sendo ensinado dentro das Escrituras e da Bíblia Sagrada. O que é, o que não é, não é. Amém? Então eu vou encerrar minha live. Se você gostou, comente aí as pessoas que estão me assistindo. A próxima live que eu vou fazer vai ser sobre: será que Deus gosta de tudo? Vamos lá. Será que Deus gosta de todo tipo de festa? Um ponto de interrogação no final. Será que Deus gosta de todo tipo de festa? Vai ser na segunda-feira, que eu vou fazer às 14 horas. Eu posso começar até às 15 horas. Se eu não começar às 14 na segunda, eu começo às 15, tá? Já deixar para você aí, para que você possa aprender aprender, né, da palavra do Senhor. Então tá aí, a próxima live aqui no Instagram vai ser: será que Deus gosta de todo tipo de festa ou será que não? Eu vou trazer o significado, a introdução, o porquê que não e o porquê que sim, né? Então, na segunda-feira eu te espero aqui no meu canal oficial do Instagram, para que nós podemos aprender junto a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, pessoas não gostam do pecado. Tem pessoas que quando você fala do pecado, olha, as pregações que não se prega mais na igreja é sobre a vinda de Jesus, é sobre arrependimento de pecado, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o lago de fogo, sobre o Hades. Não se pregam mais esse tipo de palavra nas igrejas. Lá só prega sobre simplesmente movimento. É um roda-roda, um pula-pula, e Bíblia que é bom, não tem nada. Cara é seco, cara é cru. Tem Bíblia não, só tem meninice e criancice. Agora a Bíblia que é bom tem não. Cadê a Bíblia? Cadê a história? Cadê? Né? Então, hoje não é as coisas que não se prega mais.
não se prega mais sobre festa junina, não se prega mais coisas que bate de frente com o pecado. Porque as pessoas têm raiva, não gostam, não aceitam, né? Porque a palavra é como louvor, louvor alegra. A palavra entra, ela corta, ela é espada, né? Ela arrebenta a pessoa, ela é um martelo que entra, ó, que quebra, né? E despedaça a pessoa por dentro. Se a pessoa estiver errada, aí que a pessoa corre mesmo, né? Então, biblicamente falando. Então eu deixo para você essa explicação, né? Tem muitas pessoas, né, que eu creio que Jesus, através do Espírito Santo, vai salvar. E eu vou dar referência na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Então a próxima live vai ser: será que Deus gosta de todo tipo de festa? Tem um ponto de interrogação. Se você gostou da palavra, se você pegou para você a introdução, porque isso aí é uma história grande. Então, nós não estamos nem na metade, na verdade. Tem muita coisa para eu falar ainda, né? Muita coisa para eu citar, muita coisa para comer. E eu vou estar falando tudo aí sobre a festa junina. Será que é Deus, não é Deus? Será que não é? E eu vou estar dando versículo bíblico, vou estar dando significado, vou estar dando significado, né? Versículos, capítulos e versículos, para você aprender da palavra, né? Porque as pessoas acham que Deus aceita tudo, e Deus não é assim não, viu? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, vamos abrir o olho. Amanhã tem live aqui, só que não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no meu Facebook, né? Vai ter live amanhã a partir das 16 horas sobre o sacerdote Esdras. Eu vou estar completando aí a live do sacerdote Esdras do capítulo 3, que eu não completei. Amém? Explicando para você, falando do sacerdote, do templo que foi levantado, dos judeus que foi indicado. Eu vou estar falando tudo para você. Então que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, amém? Compartilhe, deixe o seu comentário aí embaixo, que é muito importante para a gente. Isso mesmo. Aí já tem gente mexendo aí, coraçãozinho, 100. E comente também aqui embaixo, né? Porque faz o canal crescer, né? E é bênção. E eu só quero divulgar aqui que eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ramo Novo, né? Onde dirijo uma igreja. E os cursos da minha igreja vai começar a partir de janeiro. Curso de teologia básica, né? Eu dou os 3: teologia básica, doutorado em teologia, né? E até bacharel em teologia também. Nós temos aqui as apostilas para que nós podemos dar, né? E fazer o povo aprender. Então eu peço, você que quer aprender teologia, né? Você que quer se aprofundar na teologia, aprender, amém? Em janeiro, a partir de janeiro, dia 25 de janeiro de 2025, né? Estará aberta aí as matrículas para novos alunos. Amém? Então, você que quer, entre em contato com a gente, fale com a gente, o povo da live aí, que se interessar, amém? Vamos aprender a palavra, porque a palavra que alimenta, a palavra é pão, a palavra é água. Então, que Deus abençoe, amém, a vossa vida em Cristo. Sou grato por você fazer parte dessas lives e que Deus possa te abençoar. Amém? Não esqueça, amanhã tem live lá no Facebook às 16 horas. Deus abençoe sua vida. Compartilhe aí, bote gostei, muito bom a explicação. Fique à vontade para você botar o que você achar que deve. Amém? Deus abençoe sempre. Vai compartilhando, mais joinha, e mais que você compartilhe, mais o canal tem ênfase e crescimento. Deus te abençoe. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom Adonai. Até amanhã no meu Facebook. Amém? Deus abençoe a todos.